da Fluxonomia 4D aqui na nossa sala de conversa durante a pandemia. E você que está aí no Instagram, eu lembro que se você quiser, você pode vir para o Zoom. No Zoom, a diferença é que você vai ver todo mundo que tem aqui. E hoje a gente vai ter um convite especial também. A gente quer conhecer as pessoas, como, por exemplo, Lales Chocolateria. Você é uma empresa, certo? Chocolateria. Nós estamos querendo conhecer as dores das empresas, dos pequenos empresários, médio empresários, saber quais os dilemas que eles estão vivendo. No último encontro, a Elaine contou para a gente, foi super interessante. E nós estamos fazendo aí umas campanhas também para aproximação de mundos, porque uma das coisas muito importantes nesse momento que a gente está vivendo é que existe muita gente que tem solução. Eu tenho usado uma metáfora de que são os desenvolvedores de vacinas, digamos. E existe gente que sabe transformar isso em processo, porque uma coisa é o criativo que sabe, o cientista, o pesquisador que sabe criar uma vacina. Outra coisa é quem sabe fazer a fábrica da vacina e a distribuição. Eu não sei se vocês sabem que a vacina da varíola, foi a peste, né, que dizimou a Europa, ela foi descoberta na metade do século XIX, 1800 e X. E o processo de erradicação da varíola, que precisou ver quem pensava o processo, quem fazia a fábrica, quem fazia a aplicação, isso aqui levou 100 anos. Vocês podem imaginar? E durante 100 anos morreu gente, não precisava. Então, o que eu noto? Conta para mim aí nos comentários se você acha isso também. Eu noto que somos muitos desenvolvedores de vacinas, entre aspas, independente de quem é a favor ou contra de vacina, mas enfim, desenvolvemos soluções. Mas os desenvolvedores de solução, na nossa espiral fluxonômica, seriam os que estão mais aqui em percepção do presente, visão de futuro, cultural, até o ambiental. E a turma de montar as fábricas, os processos de comercialização, está mais aqui no social, no financeiro. Nós vamos fazer o quê? Juntar. Então, estamos nessa campanha. Se você conhece gente mega power do mundo dos negócios que queira conversar com solucionadores, tem algumas iniciativas lindas acontecendo, né? Vocês viram o Covida, olha o nome bom que acharam. Então, conta para a gente que nós queremos fazer pontes entre mundos, porque o mundo está mudando, e nesses nossos encontros, a gente, semana passada, já começou com a Patrícia Bittencourt, e hoje tem mais uma super convidada da fluxonomia. A fluxonomia não é só aula, muito pelo contrário. A fluxonomia, na verdade, é um campo de conhecimento aplicado por muita gente. Algumas dessas pessoas fazem parte da empresa que a gente tem, que aplica a fluxonomia e que chama Solutions for the Future. A Paty é uma delas, que também criou a cuidadoria. A Datise é também uma, que também é do 528 Hz, com a Xana, que também é da nossa equipe. E hoje ela vai conversar com a gente, porque ela é uma super especialista em futuro do trabalho. Todos os fluxonomistas têm muitos outros campos de interação e de atuação. Então, Dati, olá, querida. Você não quer, não sei se você já pediu, porque eu estava falando, não prestei atenção, para eu te trazer aqui para dentro do Instagram. Sim, então vou te puxar para cá para você contar mais para a gente do futuro do trabalho, que é um dos campos onde claramente vai ter muita mudança. Estamos te aguardando. Entrou! Oi, querida! Muito bem-vinda! Primeira coisa, Dati, conta mais sobre você. Você tem uma experiência aí extraordinariamente diversa, com muita experiência no corporativo, depois como tanta gente saindo para conhecer novas ferramentas, ter novas experiências, ser autora e coautora de processos. Conta aí. Bom, obrigada, Laura, em primeiro lugar. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Se não estiverem, então, colocando aí no chat também. Pessoal do Zoom, boa noite. Bom, agradecer aqui o convite de estar com vocês hoje.
sou parte aqui do Solutions for the Future, junto com a Nala, levando um pouco das soluções taxonômicas para o mundo, mas não foi sempre assim. E contar um pouquinho para vocês, eu sou, na verdade, comunicadora de formação, sou publicitária, trabalhei nos meus primeiros anos com comunicação, com vendas, enfim, primeiro em agências, depois fui trabalhar em grandes empresas, e já sabendo que eu tinha um chamado que estava além da comunicação, encontrei um espaço para atuar dentro de RH, da área de RH, então, inicialmente na área de RH da Telefônica, da Vivo, né, quando eu já tive a oportunidade de exercer minhas atividades dentro do RH pela primeira vez, e depois no grupo Netshoes. Trabalhei ao total 5 anos nessas organizações, e tive também a oportunidade de estar próximo da área de cultura organizacional, e foi aí que eu tive acho que me picou assim esse bichinho de que a gente podia fazer diferente, fazer melhor e fazer melhor junto. E que, de alguma forma, todo esse trabalho que a gente leva para dentro das organizações, ele ainda tem uma série de limites impostos. A IBM também, né, Dati? Eu lembro uma vez... Lá antes ainda. Ah, é? A gente com o Fábio Gandur, cientista-chefe do Watson, num evento, quando eu vejo, Dati íntima do Fábio Gandur, né? Meu querido, vou até mandar um salve para ele depois dessa live. Sim, primeiro a primeira grande empresa, né, foi a IBM, ainda na área de vendas, e depois eu fui migrar para a área de RH, né, para trabalhar com comunicação, mas a primeira grande foi a IBM. E antes também trabalhando com a Unilever, com a Thomson, enfim, outras empresas grandes aí de comunicação. Mas depois dessa jornada que durou por volta de 12 anos, eu senti que dava para a gente fazer diferente, olhando como parte, não só como parte de uma estrutura organizacional padrão, mas questionando os meus valores dentro dessas organizações e sabendo que a gente podia fazer diferente, vendo toda uma mudança de mundo acontecer. E foi aí que há 4 anos eu resolvi fazer uma transição de carreira, ainda sem saber para onde, sabendo que eu queria estudar novas economias, de alguma forma que eu entendi o que estava acontecendo no mundo, e foi aí que eu encontrei a fluxonomia. A fluxonomia foi a minha porta de entrada para toda a minha transição de carreira. Conheci então a Laura. De você e de muita gente, né? Acho que sim, é um pouco isso que a gente auxilia, entre outras coisas, a enxergar possibilidades. Só queria fazer um parênteses, Dati. Você vai falar sobre o futuro do trabalho. Ouvindo você falar, já dá para entender um pouco uma das características do futuro do trabalho, que é o fato de que a gente precisa ser transversal. Teu trabalho é potente pela experiência que você tem em vendas, em RH, em comunicação, em publicidade, em cuidados, etc. Então, isso acho que é uma das coisas, né? Em linguagem de fluxo, a gente precisa ser 4D, precisa entender do cultural, do ambiental, do social e do financeiro. Não dá para ser uma coisa só. A convidada aqui, Tereza, é a Datize Biasi. Vou pedir se dá para colocar aí nos comentários. Datize Biasi é fluxonomista, é da nossa equipe e é uma especialista em futuro do trabalho. Show. Depois a gente coloca, eu acho que só você ela consegue fixar o comentário, porque eu já tentei uma vez como convidado e não consegui, então de repente dá para colocar aí para o pessoal saber, né, o tema de hoje. Enfim, uma dica. Mas enfim, e aí voltando, aí foi aí que eu conheci a Fluxonomia, foi por ela que eu comecei a fazer a minha transição de carreira. Principalmente porque quando a gente olha a metodologia, a gente tem a possibilidade não só de entender os nossos recursos de outra forma, mas como de mapear esses recursos e utilizá-los. E foi aí justamente que me ficou clara a possibilidade que eu tinha de não jogar a água do banho com o bebê dentro, que é uma frase clássica da Lala, mas de pegar todas essas coisas que eu já tinha no meu repertório, entender como é que eu podia colocá-las em função de alguma área que eu queria. Então, também envolve esse processo de você olhar para o cultural, entender onde é que está a tua semente, qual semente que você quer plantar, qual é o legado que você quer deixar, e você construindo ele, ativando nas outras dimensões. E foi assim que eu comecei a jornada de busca, né, de outras possibilidades, e encontrei essa trilha para explorar mais o que é o futuro do trabalho. Que legal, dá para a gente fazer diferente. Tem outras formas da gente entender nossa relação com o trabalho, e principalmente da gente levar novas estruturas mais colaborativas, mais autogeridas, e de que forma a gente pode fazer com que elas se tornem realidade. E aí, há 3 anos, eu tenho estudado exaustivamente o termo, estou de cabeça, entendendo mais essas metodologias, mas entendendo mais também o que está acontecendo no mundo que faz com que a gente queira ter uma nova relação com o trabalho, porque acho importante reforçar que
futuro do trabalho não é só a gente olhar para a máquina, a gente olhar para a automação e para como é que essas tecnologias vão mudar ou não o nosso trabalho. Isso é essencial e importante, mas existe todo um trabalho que passa para a nossa ressignificação do trabalho em si, sabendo que o trabalho é muito mais do que emprego, né? Então qual é essa função que o trabalho ocupa e de que forma isso vai refletir dentro das organizações, que aí esse é o grande pulo do gato. Por ter trabalhado em organizações, para mim foi entender como é que a gente cria estruturas que permitam que a gente viva com mais qualidade, que a gente se coloque mais inteireza lá dentro. Isso é super importante, Dati, porque as organizações, inclusive, elas têm um papel extraordinariamente importante, né? Elas são uma espécie de um tecido conjuntivo da sociedade. E uma coisa que a gente vê, e que é uma pena, às vezes não dá para segurar, mas é uma pena às vezes ver acontecer, é que tem muita gente muito bacana que sabe estar dentro de organizações, porque isso também precisa de um skill, né? E que sai e fica todo mundo no mesmo lugar. Vai todo mundo ser coach, vai todo mundo cuidar de pessoas e tal, e a gente olha e diz, dá para entender, porque é difícil estar dentro de organizações. Ao mesmo tempo, quem vai fazer a transformação de dentro? Então, isso é uma coisa que eu queria saber, e acaba que se está todo mundo que tem visão diferente fora da organização, nós vamos conversar com quem lá dentro? Então, ficamos todos nós, consultores e coaches e cuidadores do lado de cá, de fora, sem interlocutores dentro de quem precisa, que é a organização, que ela é preciosa. Nós não podemos ver organizações morrendo e elas estão correndo risco de pegar coisa mais grave que coronavírus, se bem que coronavírus, né, é terrível, mas como será? Haja UTI para tanta organização, né? Sim, e a gente já tem vários estudos lá que mostram que a curva, né, o tempo de vida das empresas está diminuindo. Então, já tem alguns estudos que dizem que daqui a 10 anos pode ser que mais da metade das empresas hoje que estão na lista lá da Fortune, enfim, elas nem nasceram. Daqui a 10 anos, as principais, as 50 maiores empresas são de empresas que a gente ainda nem ouviu falar. É verdade. E tem uma lista que viu que quem estava na Fortune de 2014, se não me engano, ou 2012, eu posso conferir o dado, mas enfim, poucos anos depois, 52% de quem constava dessa lista já saiu da lista, quer dizer, não é futuro, já é presente. Né? Exatamente. E também não quer dizer que a gente tem que se preparar para o futuro, que não existam organizações para falar que a gente as conhece. Eu geralmente falo que a gente tem agora uma tendência de ter uma cauda longa no formato de trabalho. Não quer dizer que agora a gente vai migrar para um novo formato que então existia e que ele vai ser o dominante. A gente vai continuar tendo uma série de formas de você estar trabalhando nelas. E então as corporações elas vão continuar, algumas ainda vão responder a anseios que a gente tem, ligados a talvez não só a status, a cargo, a salário, que para algumas pessoas ali vai fazer muito sentido e está tudo bem. A questão é que a gente não pode só achar que o modelo que a gente tem hoje é o que vai ser vigente. Então, sim, precisamos de pessoas nas organizações, inclusive o meu trabalho ele vai muito nesse lugar. Eu gosto de trabalhar com o ambiente organizacional porque a gente tem um trabalho lindo para fazer lá dentro. E aí, também uma coisa que me vem quando você fala é que como a gente vai fazer isso? Vai todo mundo sair do trabalho, do formato padrão de corporações? E como é que a gente vai fazer uma mudança? E aí deixa uma provocação que é um pouco desse olhar para o futuro do trabalho, que eu acho legal ressaltar que é o meu olhar e não temos um futuro certo a ser percorrido, a gente tem futuros e estamos aqui co-criando esse futuro, então é uma provocação que eu trago e a gente vai juntando com outras formas de pensar, mas que a tendência é que a gente cada vez mais não esteja em um único lugar, exercendo uma única função de uma única maneira. Eu vejo que esse futuro ele vai nos permitir cada vez mais que a gente esteja em múltiplas conexões. Conexões que podem ser feitas num ambiente tradicional, como um contrato ainda CLT, ocasionalmente, mas talvez com menos horas, com um formato limitado de horas, mas que ao mesmo tempo me permite que eu continue sendo autônoma e de repente empreendendo o meu próprio negócio, ao mesmo tempo que eu estou ali em CLT, com algumas horas específicas dentro de uma organização, que também me permite fazer alguns trabalhos, não só como empreendedora, mas como um plug, como uma trabalhadora dentro de alguma plataforma, como essas plataformas que a gente tem hoje de aplicativos, de Uber, de 99 metros de trabalho, que já existem várias,
Ou seja, eu posso estar plugada nessa plataforma, fazendo um serviço freelancer, ser empreendedora de algo diferente, completamente distinto, não precisa ser da mesma coisa, e ao mesmo tempo estar numa organização, e por que não? De repente fazendo projetos paralelos com pessoas com quem eu tenho afinidade. A questão é menos o formato, e mais que a gente tem cada vez mais chance de fazer essa entrega de trabalho para o mundo de formas diversas, e que a gente não podia ponderar isso até então. E a gente já tem um preconceito, né? Ah, a pessoa está fazendo um bico, isso daí é um trabalho, só um trabalho informal. Essa tendência, o trabalho informal, ele vai ser cada vez mais uma realidade por conta do momento econômico. Eu acho até engraçado quando eu já acho estranho o trabalho formal. Por exemplo, hoje o Rangel, que também é fluxonomista, postou uma coisa super interessante sobre motoboys e eles acabando se organizando em plataformas e tal. Isso aí é a tendência mesmo, assim, é uma coisa móvel, né? Tem um comentário aqui da Letícia dizendo sobre a aplicação da fluxonomia nas escolas. Nossa, como seria legal, hein, Letícia? Você sabe que é um futuro super desejável nosso que a gente ainda não... ainda nenhum fluxer pegou isso. Tem pessoas que trabalham com crianças, mas isso ainda não aconteceu assim. Mas quero aproveitar e fazer um convite. Entra na página do Teach the Future. Se alguém me ajudar a postar isso, Teach the Future é um movimento internacional iniciado pelo Peter Bishop e ele tem um barulhinho, né? E ele tem o movimento aqui é da Rosa Alegria, colega futurista, e eles amanhã é o dia da educação. Eles estão fazendo uma hackathon. É uma hackathon com os estudantes brasileiros justamente para repensar isso. Cola ali que vai ser muito interessante. E sim, essa visão, vocês sabem que futuristas falam, hoje teve um encontro da World Future Studies Federation, e interessante, né, de pensar qual é o papel da gente futurista nisso tudo. E uma das coisas que sempre se fala é que o desafio desse momento é a gente ser analfabeto em relação a futuros. Por isso, essa conversa com a Dati é tão importante sobre o futuro do trabalho. Sim, e que ele está super ligado à educação, né, Lala? Como é que a gente vai olhar para o futuro do trabalho se a gente não está cuidando de uma educação que prepare essas pessoas para pensar e estar aberto a esse trabalho? A gente vai preparando pessoas jovens, enfim, para um modelo de educação, de um vestibular, de uma graduação padrão que só me coloca numa caixinha delimitada para atuar numa organização específica, eu já não estou preparando esse aluno para esse futuro diverso e multifacetado que a gente está vendo. Então, com certeza, falar de futuro do trabalho é falar de educação, que não é exatamente o tema aqui hoje, mas ele é super importante para a gente poder olhar com mais segurança para esse futuro. Ótimo. Muito bom. Agora, se você fosse dar 5 conselhos sobre o futuro do trabalho, agora que nós estamos todo mundo assim, vamos lá. 5 conselhos, gente? Sim. Olha, eu vou começar falando muito pertinente ao momento que a gente está vivendo. Eu estou até falando bastante sobre isso. Gente, o futuro do trabalho não chegou, porque agora estamos todos trabalhando de nossas casas. O futuro do trabalho é remoto. Pronto, já resolveu. Fizemos a transição digital, é isso. Nanani, isso é só o começo, né, Dati? Influxonomia dizendo, mexemos aqui no ambiental, que era super necessário, mas não quer dizer nada. Ajuda, porque estamos desmaterializados, mais sustentáveis e tal. E trabalhando muito mais, fala sério. Quem está trabalhando muito mais? Fala aí. Vamos lá, todo mundo levante a mão. Quem tem a oportunidade de estar trabalhando, né? A gente sabe também que algumas pessoas que, infelizmente, não tiveram condições, enfim, questões econômicas e cenários diversos. Quem tem a oportunidade de estar trabalhando agora, acredito que, tenho falado com muitas pessoas, está trabalhando muito mais. O que eu queria trazer no remoto é que muitas vezes se acha, agora sim, o futuro do trabalho chegou, estamos remoto. Gente, em primeiro lugar, a gente não está vivendo, a gente não está trabalhando remoto, a gente está trabalhando isolado, né? Porque a gente... É muito diferente você ter uma experiência remota, de fato, onde você consegue estar em qualquer lugar e se permitir continuar as suas conexões, porém, não só no lugar, fisicamente, onde você trabalha, e você só estar em um lugar fechado, na sua casa. Então, temos uma diferença, vamos prestar atenção nisso.
Dois, estamos vivendo uma pandemia. Então, você tem uma frase maravilhosa, esqueci o nome da autora, depois posso mandar aqui para a gente colocar também no Instagram, depois no chat do Zoom, que é: você não está fazendo um trabalho remoto, trabalho da sua casa, você está na sua casa durante uma pandemia tentando trabalhar. Então, essa é completamente diferente. Então, vamos só lembrar que a gente está vivendo um momento que ele é desgastante para todo mundo e que a gente está aprendendo no meio do... A Cláudia Moraes, que está aqui só comentando um pouquinho, que tem muita gente tá dizendo, quebrando a cabeça, comentários aqui, né? A Cláudia Moraes, ela tem estado bastante com a gente no Zoom, lembrando que se você quiser vir para o Zoom, venha. Hoje a pergunta para todo mundo é: você que é empresário, qual a tua dor? Pequeno empresário, médio empresário, qual é a tua dor? Conta pra gente aqui no comentário, pula para cá no Zoom, para a gente poder conversar. O Zoom está aí na bio. E a Dati, que é fluxonomista e especialista em novas economias, para quem está entrando agora, está aqui nos contando desafios do futuro do trabalho. Primeiro, remoto ok, mas não é o que resolve. Remoto ok, mas não, que resolve, vamos aprender muito com isso, então possamos pegar as melhores lições desse momento para a gente construir um futuro que de fato a gente quer de uma forma remota, mas ele não chegou, ele está dando uma experiência que vai nos ajudar a construir futuros melhores. Então acho que esse é um primeiro ponto, só para trazer para o momento, para a realidade que a gente está vivendo agora. Algo sobre o futuro do trabalho que eu acho fundamental, a gente precisa cada vez mais saber que a mudança ela é uma constante, bom, sempre foi, então não é assim, saber, ah, meu Deus, como é que a gente vai ter certeza de alguma coisa? A mudança... Vai ter alguma fórmula mágica? Vai ter um curso que vai me preparar? Vai ter a profissão do futuro? Qual a carreira que eu escolho? O que eu gosto de dizer é, gente, nós vamos nos tornar, esse termo já está sendo cunhado, já fala-se muito dele há muito tempo, né? Nós somos lifelong learners, temos que nos tornar cada vez mais aprendizes por toda a vida, que nos coloca nesse lugar de continuamente estudar e buscar novas possibilidades, novos conhecimentos, como é que se conecta com o que a gente tem de melhor, para que a gente possa responder as demandas que vierem agora. Claro. Agora, por isso que a gente chama fluxonomia, né, Dati? A gente sabe que é tudo fluxo e que a gente precisa surfar e compreender o fluxo, ver para onde vai, para onde não. Sabe que é uma das razões, né? Fluxonomia, porque é impossível pensar em qualquer coisa estática. A começo de conversa que a gente vive num planeta que no seu movimento mais lento está a 108 mil quilômetros por hora pelo espaço. Então, não existe, né, nada fixo. E essa noção de que, certo, o caminho, a ferramenta, não. A gente precisa desenvolver a percepção, o repertório, a malinha de ferramentas para poder se virar nisso tudo, né? Deixa eu ver aqui que o pessoal aqui do Zoom tá comentando. Olha que bacana, tem o Paulo Prestes, ele é de vendas. Pessoal de vendas, venham. Sabe que em geral são mundos que não se falam? Porque aí o que eu falei no começo, ficam os solucionadores aqui e os implementadores de solução e os que sabem vender, otimizar ali. Então precisa juntar. Que maravilha! O Paulo, e que mais que tem aqui de interessante? Poucas perguntas aqui no Zoom. Comentem aí no Zoom que eu comento aqui. E Valéria está perguntando: trabalho é troca. Deixaremos de trocar força de trabalho e conhecimento por dinheiro? Haverão outros novos modelos? Acho que já tem. A gente trabalha com deles. O que você diz sobre isso, Dati? O que eu digo sobre isso? Eu digo que, virando completamente na espiral fluxonômica, a gente costuma ver a moeda de troca de qualquer coisa, inclusive da nossa força de trabalho, como a moeda da dimensão financeira. Então, a gente tem vivido dessa forma, trabalhado para que por mês a gente receba um salário, ou seja, eu estou ali olhando para a dimensão financeira. Essa aqui, ó. O meu trabalho hora Dinheiro. vale, é isso que eu vou receber. Que geralmente é o que está aqui no finalzinho, né? A gente vai andando nas horas, acho que todo mundo aqui conhece um pouco de fluxonomia, já participou das lives, cultural, ambiental, social e financeiro. Cultural, ambiental, social, financeiro, dentro das 4Ds, dentro da espiral aqui. A gente sabe que isso aqui é como se fosse uma escada. Você, para conseguir fazer as coisas, tem um percurso. Você não chega num lugar sem ter passado pelo anterior. A gente sempre tenta. A gente quer chegar nas pessoas sem ter uma estrutura, por exemplo. Mas não dá, não acontece.
Continua, querida. Exatamente, mas dessa forma foi como a gente fez essas negociações, onde a gente, como é que a gente entendeu que o nosso trabalho teria valor. Então, a gente, né, vou usar termos aqui técnicos, mas de alguma forma a gente converte a nossa força de trabalho por um salário aqui no mês que vai trazer o que a gente acredita. O que nós temos visto? Não é que a gente vai deixar esse lado financeiro de lado, não é que ele não vai ser tão importante, muito pelo contrário, porque a gente ainda precisa pagar os nossos boletos, nós temos ainda uma relação que precisa ser alimentada na dimensão financeira. O que a gente tem visto é que a gente tem conseguido olhar e gerar valor nas outras dimensões e fazer com que esse trabalho ele seja remunerado por essas outras dimensões também, além da financeira. Então, o que a gente tem visto nesses novos formatos será que necessariamente eu vou trabalhar para ter o meu salário no final do mês, deixando e abrindo mão de outras coisas que são importantes nessas outras dimensões, nesses outros recursos que eu tenho? Ou será que eu vou fazer escolhas levando em consideração, por exemplo, a dimensão social? Talvez eu não seja remunerada e ganhe exatamente aquilo, o máximo que eu gostaria, mas que eu vou receber uma parte em troca por conhecimento, por retroalimentar o meu propósito de estar aqui, de estar conectado numa organização, num grupo, por tempo, numa rede. por conhecimento, por reconhecimento, por relações. Você sabe que uma das coisas que a gente vê que é um dos recursos que mais vale, um dos mais difíceis de acessar, são os recursos sociais, são os recursos que ajudam a gente a sair das bolhas, né? Porque chega um momento que as nossas redes se limitam e você não consegue dialogar com outros. Tem uma coisa tão interessante, por falar em outras moedas, a Massiva 00. Ela é de algum país de língua espanhola. Ela estava dizendo que ela está preparando um projeto piloto para um projeto chamado Rede Mulher. Tem muitas redes de mulheres aqui conosco. E que é para ativar uma comunidade econômica colaborativa. E ela quer saber que palavras usar para dialogar com um banco. Essa é uma questão, viu? Porque Igor Botelho, pronto, Igor, você não quer pular para cá? Hein, Igor, para contar para a gente sobre o projeto maravilhoso que eu sei que você está envolvido de criptomoedas, não sei quanto ele pode ser comunicado, sei pela Liane Freire e outros. Que legal, Igor. Igor está na Nova Zelândia, maravilhoso. E gente, isso ele acabou de acordar. Pois é. Bom dia, Igor. Então, uma das coisas que é interessante, que está sendo comentado aqui pela Lu Moraes, é que primeiro precisa aprender a trabalhar no coletivo, porque há muita exploração no mercado para baixar o valor do profissional. Sim, você tem toda a razão. É uma das razões de ser da fluxonomia. Primeiro, nota essa palavra, que bonita, apreciação. Não é uma palavra interessante que a gente esquece o que ela quer dizer? Apreciar quer dizer atribuir valor. E um dos grandes problemas dos movimentos colaborativos é que, primeiro, há uma confusão tremenda, que colaborativo quer dizer de graça. Sabe quando já deve ter acontecido, né? Que tu não chega assim, então você que quer? Que é colaborativo? E aí, não, colaborativo não é isso. Colaborativo quer dizer que nós estamos juntos por uma causa comum e que há uma reciprocidade que tem que ser justa e equilibrada, por isso a gente cria métricas 4D e por isso que a gente precisa se treinar a enxergar os recursos que estão no fluxo e saber atribuir valor para ter uma coisa justa, porque uma quantidade imensa de processos colaborativos morreu por esse desequilíbrio. Você viveu isso também e percebe, né, Dati? Sim, e eu acho, assim, é muito legal trazer essa questão da colaboração, e a gente comecei a falar ali do social, mas chegando ali já no cultural, chegando no social, a gente tem um desafio hoje, que tem um modelo de empresas que são organizações em rede, modelos de rede, que a gente tem falado muito, que elas têm se tornado uma realidade, até por conta de elas serem mais permeáveis, você poder ter mais autonomia, enfim, e ela está esbarrando exatamente nessa questão colaborativa, por conta de a gente ainda estar se preparando para fazer esse ajuste de como colaborar
de forma que a gente tenha equilíbrio. A gente ainda está nesse movimento achando que colaborar às vezes é assistencialista, ou eu dou o que eu tenho e mesmo que não haja uma moeda de troca, eu estou colaborando. Sendo que a colaboração, para ela funcionar, ela tem que ser uma via de mão dupla. Porque se um só colabora, outro só recebe, eu não estou fazendo uma colaboração, eu estou gerando aqui um desequilíbrio de poder. Ou não, seja, é um desequilíbrio terrível. Exato. Então, é isso que a gente está vivendo agora. Como a gente chega em um cenário de colaboração dentro de uma organização em rede? Não de colaborar por si, porque a gente ainda associa colaborar com ajudar, estou com você, vamos fazer junto. Mas a gente honrar todos esses equilíbrios que o social ainda está entendendo como chegar nele para que a gente consiga fazer esse trabalho em rede. Então, tem uma coisa interessante, tem uma coisa interessante que há uns anos atrás, acho que assim, de 10 até 15, 16, a gente falava muito em rede, né? Até o Oswaldo Oliveira, que foi muito próximo, né? E a gente fez parte assim de experimentos muito radicais. E o que a gente observa nos últimos anos? Que a rede, ela é muito complicada, porque a rede mesmo, ela é totalmente aberta, é tudo com tudo ao mesmo tempo. E a gente achou que daria para operar assim, daria para operar tudo com tudo, todo o tempo, ao mesmo tempo, sem qualquer tipo de acordo prévio, tudo aberto, chega, entra aí, faz não sei o quê, mas aos poucos foi se revelando que não é bem por aí, que precisa ter membranças. Por exemplo, você para poder, uma das coisas que está se revelando nesse novo trabalho, eu acho que nos falta uma palavra, sabe? Que em rede não quer dizer mais nada. Por exemplo, eu toda vez que falo em rede, para mim já virou que nem, sabe, umas palavras desgastadas. Eu acho que eu tenho gostado mais de pensar na ideia de ecossistemas colaborativos, porque aí não é uma coisa horizontal e difusa, porque a rede ela é meio uma geleca, sabe? E um ecossistema, a vida, ela não é assim. A vida tem organização, tem membrana, tem um que cuida disso, um que cuida daquilo e tal. E justamente a percepção de como é a fisiologia desses ecossistemas colaborativos é a fluxonomia, porque a gente falou, gente, tem uma outra dinâmica aqui acontecendo. Ela não é o passado hierárquico, mas também não é o abre a porta e solta tudo da rede, mas tem lógicas, tem uma fisiologia mesmo, como de tudo mais, e que entendendo a natureza, dá para entender como ela é. Tem uma pergunta aqui sobre turismo. Turismo está complicado, hein, gente? Tem muitos setores muito complicados, a maioria. Mas turismo... Aí é interessante, né, pensar qual é o futuro do turismo. A gente está vivendo um momento também tão particular para a gente dissecar, né, o futuro de algumas áreas. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga, ela é agente de turismo e ela é uma nômade digital, então ela trabalha de qualquer lugar do mundo. Ela com o computador embaixo do braço, põe ela no notebook e ela fica um mês em cada lugar do mundo trabalhando e mantendo seus clientes, conhecendo pessoas novas, enfim. E ela sofreu diretamente esse impacto. O que aconteceu para ela? Qual foi o caminho que ela encontrou nesse momento que, para mim, de novo, ele é uma possibilidade e a gente tem que estudar como isso vai reverberar em cada um, mas que também está super ligado a esse futuro do trabalho. De que forma que eu tenho múltiplas maneiras de colocar talentos meus para o mundo e me remunerar por meio deles. Então, nesse momento que ela não consegue mais, não está conseguindo fechar pacotes, ter uma vida normal, ela já tinha uma habilidade desenvolvida em relação à yoga e ela começou a se especializar nisso e começou a alavancar o que ela conhecia, nessa outra habilidade dela, para se remunerar, enquanto a parte do turismo ela não vai poder fazer da melhor forma. Então, acho que todo mundo tem que desenvolver mais de uma habilidade. Acho que não é nem que tem que desenvolver, eu acho que a gente tem espaço e tem que aproveitar que a gente pode não ser apenas uma única coisa pro resto da vida, que foi o nosso conceito de carreira desenhado. Mas em momentos como esse, que são imprevisíveis, né, os Black Swans,
a melhor maneira da gente estar preparado é a gente não ter só uma coisa embaixo do braço, né? Só ter Você tem toda a razão. Eu estava pensando exatamente nisso, né? Numa adaptabilidade, porque acho que uma das coisas desse momento, daqui para frente muito, e já é assim, é que não dá para ser uma coisa só. Você não pode ser uma coisa só como profissional, como modelo de trabalho, como repertório de trabalho, como empresa, tudo tem que ser múltiplo. E aí a Letícia está falando uma coisa super interessante, que era uma coisa que eu estava pensando. Se turismo de base comunitária e social não é uma solução e se ele encaixa nos 4 pilares da fluxonomia. Totalmente. Então, pensa o seguinte, vamos imaginar um hotelzão, né? Deixa eu dar um exemplo. O Guga Steuter é um amigo músico genial, tem uma ONG de resgate de música, ele é um dos donos do Centro Cultural Rio Verde, aqui na Vila Madalena, em São Paulo, que é um espaço lindo, maravilhoso, que funciona de noite e funciona mais no fim de semana. Sabe o que acontece de dia e durante a semana? SUS. Mentira, SUS, porque falta espaço. Então, tem atendimento do SUS no Centro Cultural Rio Verde, a coisa mais linda do mundo. Agora, você imagina, por exemplo, se todas essas infraestruturas gigantes se tornam multifuncionais. Porque o que acontece? As nossas políticas todas são de botar dinheiro em hardware, né? De construir infraestrutura, mas, pelo amor de Deus, já tem infraestrutura construída pra caramba. O que tem é que ela está subutilizada. Então, você imagina, por exemplo, todo o sistema hoteleiro, claro que quando puder circular, né? Agora nós estamos falando de uma exceção total. Mas, por exemplo, nesse momento, meu irmão, ele está ligado ao grupo que está estruturando o plano de emergência da prefeitura em São Paulo, que ele é pneumologista, imagina o trabalhão, pneumologista do Sírio. E pesquisador. Aí, qual é a conclusão? O que é melhor? Montar uma infraestrutura ou usar hotel? Usar hotel. O hotel está vazio e tem uma infraestrutura. Não tem por que você ter uma infraestrutura precária se você tem hotel. Então, a questão é isso, né? Você precisa pensar multifunções. Amanhã tem o Dia do Futuro, tem lá o Teach the Future com os jovens. Imagina, o hotel fica cheio no fim de semana e durante a semana ele recebe estudantes, ele recebe atividades e o turismo, a tendência do turismo é um turismo cultural mesmo, cultural no sentido de que é como as pessoas, né? A gente não quer ser gostado pelos nossos atributos físicos. Isso aí é meio triste, né? A gente quer ser gostado e realmente aí você vai ter fidelidade, dedicação e tal. Você tem uma relação pelo que você é. Então, turismo social, turismo de aprendizado, turismo cultural, todas essas outras formas de turismo são o lance. E pensar em otimizar. Eu não sei, eu imagino que pode até acontecer umas coisas meio maluconas, sabe? Que nem tem voo de companhia aérea, imagina o que vai acontecer agora com as companhias aéreas. Que é o mesmo voo, tem 3 companhias, 2 companhias operando. Será que num hotel dava para ter isso? De repente ter um hardware e ter experiências diferentes fornecidas. Então, terça, quarta e quinta é o hotel X. Sexta, sábado e domingo é o hotel Y, porque o que diferencia é a oferta de experiência diferente. E olha, que legal, tem aqui Think Futures BR, que está adorando o livro. Quem é você? Think Futures BR. E conta mais do livro. O livro, para quem não sabe, vamos aos nossos comerciais, é este aqui. A Datise amanhã está começando um novo grupo de estudo, inclusive uma demanda de Portugal, porque era para, neste momento, eu estar lá em Portugal, porque ia acontecer o maior evento de sustentabilidade do planeta, chamado Planeteers World Gathering, 10.000 pessoas, Lisboa, incrível, e que não podia acontecer. Mas, como nós estamos aí conectados, estamos começando um outro grupo de estudos do livro amanhã, para poder dar tempo de quem está na Europa se juntar. Espera aí, de repente seu áudio ficou baixo.
Não. Tá baixo. Você botou o fone de ouvido, ficou baixo. Que engraçado, agora ficou muito baixo. Tira o fone de ouvido e vê se melhora. Não. Vai saber, né? Mistérios da comunicação. Qualquer coisa você sai e entra de novo, mas tira um pouquinho. Tá bom aí? É que quem está no Zoom não vai ouvir. Tira o fone. Ah, tá bom. Muito bom. Então faz o seguinte, minha querida, sai e entra de novo, porque senão o pessoal do Zoom não vai conseguir te escutar. Você que está aí no Instagram, nós estamos aqui em 2 canais. Aí com vocês e aqui no Zoom, aí no chat tem o endereço do Zoom, se você quiser pular para dentro. Quando acabar, a gente vai conversar mais um pouquinho. A nossa conversa de hoje tem como tema você que é da empresa, qual a sua dor? Então, pula para cá. Ere Queiroz, olha, uma super especialista em economia criativa. Tá certo. Estão me dizendo que o áudio fica baixo, que eu preciso também usar o fone, mas se eu usar o fone, a nossa gambiarra aqui, que é a da Tizi está ao mesmo tempo com a gente no Zoom, não funciona. Vamos lá ver se resolveu. Muito bom. Vamos ver se a da Tizi vai entrar, se o áudio vai funcionar. Mistérios da tecnologia. Vamos ver agora, Dati. Continuou baixinho. Deixa eu ver, vai contando aí uma história e eu vou procurar uma caixinha de som para ver se melhora. Do Insta sim, do Zoom não. O pessoal no Zoom me ouve agora? Agora é que aí vai ser ruim para a Lala. Vai dar o eco para a Lala. Acho melhor sair do Zoom de novo. Ó, o pessoal está ouvindo bem lá na live. Está ouvindo aqui no Zoom. Ô, Lala, se não te atrapalhar, esse modelo está funcionando. Funcionou. Dos dois lados. Para você não te incomodar, aqui está bem para todo mundo também. Pronto. Temos um estériozinho. Resolvido. Não, eu estou olhando aqui o volume, é muito legal, porque a gente tem várias cabeças com criação tecnológica ao vivo. Muito bom, vamos lá. As ferramentas disponíveis. Legal, Lala. E eu queria até trazer uma coisa, assim, eu estava falando com uma outra amiga que trabalha, a gente falou de turismo, né? Mas tenho amigas que trabalham na área de beleza, né? De maquiagem, enfim, e que sofreram muito com esse momento, porque, enfim, as pessoas não estão... Ô, Dati? Oi? Eu vou fazer mais uma experiência aqui, de botar uma caixinha. Vamos ver se vai apitar. Só que para isso você também tem que o que vai acontecer o outro. Tcharam, vamos ver. Fala aí. Vocês me ouvem bem? Todos continuam ouvindo bem? Ótimo. Resolvido. Tem microfonia? Ótimo. Então, tá tudo maravilhoso. Eu estava falando que a gente... Agora também perdi aqui a pergunta, mas que a gente está falando do setor de turismo e outras possibilidades, que inclusive a Carol colocou aqui um exemplo no chat do Zoom, falando também de uma empresa de turismo que está levando experiência gastronômica e kit com ingredientes até a casa dos clientes. Então, como é que a gente vai contornando com o que a gente tem disponível e com as possibilidades que se apresentam? E aí, conversando também com amigos que trabalham nessa área de beleza, que agora não estão atendendo presencialmente as pessoas, a gente vai vendo como que essas outras habilidades que a gente foi construindo, que a gente tem, elas vão se somando na busca por alternativas. Então, tem pessoas que hoje, algumas dessas minhas amigas estão dando cursos. Porque sabe que a gente está vivendo um momento agora que está o boom dos cursos, né? Mas eu fui mutada aqui do Zoom. Sim, tá? Mas que agora ficou bom. Estava dando um delay. Então tá bom. Tá, ótimo. Então é tudo resolvido. Então, hoje eu tenho visto essas pessoas que trabalham na área da beleza, dando cursos, criando uma série
de formas de preparar pessoas para também elas conhecerem mais sobre como elas mesmas podem desenvolver, sei lá, sua maquiagem, sua automaquiagem, falando sobre cuidados pessoais, cuidados de beleza, criando curadoria de conteúdo sobre esse tema, falando não só sobre como você vai se maquiar, mas vou te dar uma dica aqui de onde você vai encontrar conteúdo sobre visagismo, enfim. Que são coisas que até então, elas talvez não se preocupar em desenvolver, mas é um conhecimento que ela já tinha ali na caixinha de ferramentas delas. E que agora elas têm a oportunidade de colocar para o mundo e que pena, claro, a gente não quer ver a nossa forma de colocar nosso trabalho para o mundo sendo interrompida de uma hora para outra, mas que ao mesmo tempo foi interessante ver que a gente tem muito mais bagagem para complementar aquilo que a gente já faz. Então, em algum momento, sim, existem questões que não são fáceis de contornar, mas ao mesmo tempo é um momento que nos mostra que a gente tem muito mais de recursos que a gente não estava olhando, e agora a gente tem que forçadamente teve que abrir essa caixinha e entender o que a gente tem de bom. E isso, essa acho que inclusive é uma das grandes, um dos grandes legados que a gente vai ter para essa pós-corona, que é a gente descobrir quantas coisas novas a gente tem capacidade de fazer com o que temos ou com um cenário e que vai ser um legado lindo, que a gente vai ter caminhos novos. Então, a capacidade de adaptação é extraordinária, né? Sim, sim. Então, também, de novo, a gente olhando para os recursos das outras dimensões. Exatamente. Por falar em recursos de outras dimensões, eu mandei tive uma conversa genial com o Murilo Gun de madrugada. Isso é uma das coisas legais aqui também, né? Ele começou a se falar 15 para 1 da manhã, acabou 2h30. E aí eu mandei para ele um Flux Cycle, que vocês já viram? Ele foi feito. O ano passado a gente usava ele só nos nossos trabalhos corporativos, era privilégio interno, mas aí a gente fez para todo mundo, porque aí ele mostra aqui as dimensões, né? Num sentido, você vê, por exemplo, aqui dimensão cultural e a economia criativa, ambiental, economia compartilhada, a social, economia colaborativa, que é diferente do compartilhado, e a multimoedas. É super legal para ter na mão e entender tudo. Eu lembrei disso porque teve um comentário aqui de que está gostando do livro porque ele trata de assuntos complexos de uma maneira simples. Que maravilha ouvir isso. A coisa que mais deixa a gente que trabalha com inovação aflito, né, Dati? É quando alguém diz: nossa, mas você fala complicado, eu não consigo entender e tal. A gente está sempre se esforçando para tentar falar muitas línguas. Sim. Aliás, isso é uma das coisas necessárias, né, no futuro do trabalho. Falar muitas línguas, não apenas as línguas mesmo, mas muitas linguagens, muitas ferramentas. Sim, eu acho que ela vem junto, de carona com essa ideia do aprendizado contínuo. Como é que você vai conseguir falar línguas distintas? Você só consegue falar línguas distintas se você se coloca em situações distintas. Porque senão você não tem a vivência naquele lugar e não consegue entender a dor daquele contexto, enfim. Então, e isso é junto... você estar em constante aprendizado não é só você necessariamente pegar um conteúdo e jogar nele, mas em que novos lugares, em novos formatos de trabalho, ou que eu gostaria de me desenvolver em uma área que eu nunca tive oportunidade. Será que eu não consigo, de alguma maneira, fazer algum trabalho paralelo, ou voluntário, ou negociar horas no que eu faço hoje, para poder me experimentar num cenário novo? Enfim, isso que vai dando repertório. Então, você só consegue criar linguagem se você tiver o repertório. E muitas vezes a gente fica preso ao nosso repertório praticamente a vida inteira. Então, essa busca por diferentes repertórios é uma necessidade para que a gente esteja pronto para esse... Tem comentários bem legais aqui no Zoom. Aqui a Luara está falando entender culturas. Sim, e acho que é uma coisa da educação. Há correntes da educação que dizem que a gente não consegue transcender a própria cultura. Uau, se fosse assim, já imaginou? Não existiria nenhuma razão de ser da evolução. E a Juliana está comentando aqui no Zoom que simplificar é muito importante, porque para que exista comunicação, as pessoas precisam se entender. Isso é super necessário. A gente está vendo, por exemplo, agora como a ciência é importante, né? Estava ouvindo o Siddhartha Ribeiro outro dia, genial. E essa questão da ciência ser muito importante, mas também olha o papel da academia de se fazer entender, né? De fazer com que seu conhecimento chegue aos outros lugares. O Paulo, que está aqui no Zoom com a gente também,
fala sobre mudanças de lentes individuais, que são as primeiras mudanças para todo o processo colaborativo. Sim, essa é a primeira razão de ser da fluxonomia, enxergar contra o mundo, e enxergar em 4 dimensões. E que, a partir daí, a gente tem que ter uma outra perspectiva em relação ao propósito de cada um. E o que impede as pessoas de se engajarem em novas experiências é justamente essa dificuldade de ver. Por isso, inclusive, que a gente está querendo fazer esses experimentos, sabe? Estávamos outro dia com o grupo do Marcelo Cardoso. O Marcelo Cardoso é da Teoria Integral, do Instituto Meta Integral, é um grande executivo, foi alto executivo da Natura, da Fleury, etc. E ele faz ponte entre mundos. E a gente está decidido, mesma coisa aconteceu na conversa com a Denise Damiani, com Mulheres do Brasil, a fazer pontes entre mundos. Porque é isso que a gente precisa. Não falta nada. A gente já tem tudo, né, Dati? Tem conhecimento e recursar, o que falta é conectar. Sim, e uma coisa que eu acho legal, não falei das 5 coisas que tinham me vindo à mente, mas... Eu também fui te interrompendo, né? Você se perder, acho que paramos na terceira. Eu estou só preocupada porque eu sei que a gente tem 1 hora de live, né? E sim. Só para não cair antes, né? E aí, só pegando esse gancho para a colaboração, algo muito importante que, óbvio, a gente também tem que investir uma lente para que isso pareça de fato possível, a gente fazer essa troca, né, de como a gente operava até então, é a maneira como a gente se coloca como líder no mundo. Então, como as lideranças vão operar daqui para frente? E essa liderança, sim, a gente remete... Opa! Tudo bem? Sim, deu um probleminha no áudio, retoma. Essas lideranças... A gente lembra primeiramente de líderes que tem, né, líderes de pessoas, de equipe, mas não é só desses líderes que a gente fala como líder de si. A gente tem uma concepção que o líder, a pessoa que está à frente, é a pessoa que tem as respostas. Então, ela tem o caminho que ela sabe como se ela soubesse o caminho e ela nos aponta a direção e todos vamos com ela para aquele lugar. Assim fomos acostumados, né? Ainda mais sobre a ótica do manda quem pode, obedece, quem tem juízo. Então, tem alguém ali, essa pessoa que sabe o caminho, vamos seguir. A lógica de mundo que a gente vive, que também passa por esse lugar de autonomia que a gente cada vez mais busca e que até as tecnologias nos dão esse espaço, é de que maneira a gente não mais vê esse líder como essa pessoa única que sabe, eu só sigo, mas ao contrário, como é que você, líder, entende que você sabe, a gente não tem mais essas respostas. Essas respostas elas estão sendo criadas com o que se apresenta. Que líder teria a ideia de que a gente passaria por uma pandemia como essa? Ele tem as respostas? Ele não temos, em nenhuma situação a gente tem, por conta do mundo que a gente vive. Isso, acho que é uma das grandes mudanças, né, Dati? Que é essa, que a gente passou muito tempo, muito, demais, gente, passou da hora, de dizer assim, que eles vão fazer, eles. E o século XXI não tem eles, é a gente, né? Porque o líder, a resposta só vai estar no coletivo. E tem mais uma coisa também sobre liderança, que é uma coisa que eu acho que é muito importante nesse movimento. Como esse movimento todo, que a gente vai ter que fazer, porque isso é do desenvolvimento e da evolução da vida, é se organizar em formatos mais complexos. Então, por trás, por exemplo, da ideia de empreender em rede, o que está? Tá uma ideia de que a gente tem que se organizar de um outro arranjo, como se fosse, que é esse que gosto do nome ecossistema colaborativo. Mas, para isso acontecer, dentro de qualquer corpo, dentro de uma célula e tal, tem funções diferentes. E sabe uma das coisas que eu vejo que é super necessária? É o tojuntismo. Porque teve momentos em que a gente não era líder, certo? Todo mundo ali manda, como é? Esqueci qual é a frase horrível aí, verdadeira. Que horror. Então, aí, ok, gente, sejamos empreendedores, sejamos líderes e tal, ótimo. Só que o que acontece? Precisa muito dessas pessoas que têm um dom e um talento impressionantemente importante, que é o do fazer junto, é o tojuntismo. Então, a gente tem uma bandeira aqui. Que nem tem a bandeira das lideranças evolutivas, tem a bandeira do tojuntismo evolutivo, que é aquele que vai junto.
aquele que diz, legal, eu acho isso bacana e dá suporte. Porque se todo mundo for um líder, a gente volta a ter um monte de coisa paralela, que não se cruza. Então, é muito importante perceber que você é líder de si mesmo na escolha, mas que não precisa cada um ter um caminho, assim, porque cada um num caminho próprio, a gente vai, mais uma vez, ter um monte de linhas paralelas e não vai tramar. E que, então, esse jogo de eu vou no meu caminho e no seu, no meu, e no seu, no meu e no nosso, esse jogo, né, que acho que é uma das características do futuro do trabalho. Você sente? Sim, sim, que é essa visão de um líder, que ele é um líder que facilita dentro do grupo as questões serem respondidas. Ele não tem a resposta, ele tem as perguntas. Sim. E ele ajuda fazendo essas perguntas a entender do coletivo o que está vivo, como a gente pode chegar nesse resultado. E essa mudança de postura nas lideranças, ela já está clamando há algum tempo. E quanto mais cedo a gente, como líder, de novo, não necessariamente apenas como de uma equipe, de outros, mas líderes de nós mesmos, nos colocarmos nessa postura de que não é que eu tenho que ser, não expor a minha vulnerabilidade. Claro, claro. Não temos e vamos juntos poder chegar. E acho que há várias formas de liderança, né? Eu vejo, por exemplo, a gente dentro da nossa turma. Eu não sou o líder que traz conforto, por exemplo. Quem é um líder que traz conforto é a Simone. Eu instigo, eu causo desconforto. A Simone é o líder que traz conforto. Cada um é líder numa área. Tem uma coisa aqui bem legal, a Andréa Lacerda está perguntando se o tojuntismo depende de uma visão comum. Bingo, Andréa, você tocou no ponto. Faltam alguns minutos para cair essa nossa live, então eu te convido, você, Andréa, e todo mundo, pula aqui para dentro, para o Zoom, para a gente poder conversar. A visão comum de futuro é a base de tudo. É por isso que tudo que a gente faz começa com uma visão compartilhada de futuro. Quando a gente cria essa visão comum de futuro, a gente, antes de mais nada, se percebe como humanidade mesmo, na pluralidade, mas com cada um sendo diferente, mas querendo um mundo parecido. E isso é uma sensação maravilhosa. E quando há essa sensação, você é super diferente de mim, mas você deseja o mesmo mundo. Aí, pumba, a gente pode começar a trabalhar, né? Exatamente. E antes que caia lá, a gente novamente convite amanhã, 2h30 da tarde, horário Brasília. Se você não estiver falando do Brasil, faça as continhas aí, mas acho que foi pensado especialmente para atender pessoas de outros cursos. Vamos começar o quarto e último grupo. O último a gente não sabe, mas o quarto grupo de estudos do livro da FLUX. Não precisa ter o livro, não precisa ter conhecimento prévio. A gente vai... Maravilha. Quarta turma, a próxima vai ser em espanhol, porque o nosso grupo, a gente tem um grupo há 3 anos de trabalho de instituições culturais ibero-americanas, super interessante. Eles acho que vão fazer em espanhol. Amanhã eu tenho uma live interessante, 8 da noite, Janaína, vereadora. Vamos falar de política. Então, vai ser interessante, né? Porque eis aí um campo que precisa ser reinventado. Te agradeço muito, Dati, antes que caia, agradeço a todo mundo que está aí no Insta, vem para cá para o Zoom, aqui no Zoom a gente continua mais um pouco, porque a experiência é interessante que a gente pode se relacionar. Nessa sexta-feira não haverá live, 1º de maio, dia do trabalho, vamos estar fazendo outra coisa. E na próxima segunda-feira teremos mais uma fluxonomista para conhecer. Muito obrigada, Dati. Dava para a gente falar muito. Das nossas 5, conseguimos falar de 3, mas acho que foi um passeio aqui, elogios, dizendo, oba, live inteligente. Pois é, que bom. Muito bom, de novo. Informações na bio. A gente tem uma série de atividades abertas, o Herói, o livro, os cursos, que claro que é o melhor investimento que você pode fazer nesse momento, é um curso, e também os nossos processos, né? A gente está fazendo um pool para microempresas, usando a mesma metodologia que a gente aplica nas grandes. Então, vem para cá. Pronto. Ok.
Muito bem, agora estamos nós aqui. Estou trocando a aparelhagem aqui. É uma macarronada. Deixa eu ver quem somos aqui no Zoom. Estamos de volta aqui no Zoom. Elaine, foi muito interessante escutar você. Rick, Peternella, que bom, Paulo. Mais alguém novo chegando? A gente sempre pede que, para quem está chegando pela primeira vez, que coloque no chat um pouquinho a Sofia. Maria Hermínia também não me parece um nome muito familiar. Rayara. Gabriel, acho que estava no último, né? Eu não tenho uma memória muito assim. Paulo San Marco. Eu adoro quando tem homens. Bem-vindo, homens, porque empreendedorismo feminino é legal, mas, oh meu Deus, melhor, né? O Darwin dizia, das diferenças vem a evolução, precisa juntar. Paulo San Marco, conta de você um pouquinho. Rick, quem quer aí contar um pouquinho pelo chat, vamos ver o que está acontecendo aqui. Silvia, coloca aqui no chat, Silvia, quem está chegando agora, um pouco mais sobre você. Que bom, Karina aqui é fidelíssima desde a primeira, ela está lá na Paraíba, ela gostou muito da nossa conversa. Esse é o tema, né, Dati? Quando a gente lê Yuval Harari e ele fala, e pode acontecer, que o que vai acontecer é que uma boa parte da população do mundo vai se sentir, qual é a palavra que ele usa, terrível? Irrelevante. E aí, o que acontece? É irrelevante se o sucesso financeiro e você tem emprego é a métrica, mas se você contribui para a sociedade de outra maneira, aí você não vai ser relevante. Eu não sei se vocês sabem, estudos da Cates, né, do Donut Economy, que entre 20% a 40% do PIB normalmente vem de trabalho doméstico, por exemplo. E quem faz coisa em casa, acho que não está fazendo nada, e acho que não vale nada. 20%, em alguns lugares é mais. Eu vi uma vez um estudo de Madrid, era 50% do PIB da cidade seria o gerado pelo cuidar, não remunerado. Por isso que o nosso sonho de fluxonomia, e por isso que a gente está atrás também de investidores, gente que sabe fazer fábrica de vacinas, porque nós temos uma boa vacina econômica, que é essa coisa do fluxo não monetário, porque imagina tudo isso creditado, né? Que é uma tendência com as criptomoedas. Olha, Maria Hermínia, que bom que a Karina te indicou e que contribuiu com o desenvolvimento profissional dela. Ficamos felizes. Quem mais se apresenta? E aí, vocês que estão aqui, contem, por favor, para a gente se quem de vocês, alguns eu já sei, se tem mais algum de vocês que é pequeno empresário. Não é empresário, né, gente? Porque a maioria de nós acaba sendo um empresário. A gente tem um talento e acaba tendo que ter uma empresa para aplicar esse talento. Mas conta se você é um empresário que tem outros trabalhando com você, numa pequena, numa média, numa instituição, numa ONG. Qual é a sua dor agora? Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone também. Essa é a vantagem do Zoom. E também, se vocês tiverem... Dati, você tem mais uns minutinhos para alguma pergunta? Sim, inclusive, se quiserem, que a gente tem essas perguntas. A Proate é a tua, Cláudia? Tá, deixa eu ver o que aconteceu aqui com o meu áudio. Vocês estão me ouvindo? Sim, a Proate é a minha empresa. Não, joinha. Dá. Maravilha. Ok. Não, Cláudia, já conta pra gente, só para dizer que temos duas questões aqui, então se vocês quiserem, ainda tiverem questões para a gente debater aqui, falar um pouquinho mais sobre o futuro do trabalho, estou aqui com vocês ainda mais um tempo. A gente vai até que horas, Laura, hoje? 9h30? Que horário? A gente, normalmente, esses encontros, Dati, a gente fica mais tempo.
A gente fica Tá. até umas 9h30. Não, tranquilo. Então, até 9h30. Acho que se alguém quiser trazer Então, alguma questão sobre o futuro do trabalho, temos. Inclusive, se vocês quiserem depois entrar em contato também, a gente continua o papo em outras redes, super tranquilo, ou postar, inclusive, lá na Flux também, ou entrar em contato comigo, que é @datise no Instagram, vocês conseguem também tirar dúvidas por lá. Mas também tem esse chamado que a Lala trouxe, né? Essas questões, as dores, então vou deixar aqui em aberto. Eu fico com vocês aqui até as 9h30, tranquilo, e a gente vai conversando. E eu passo a palavra para a Carla, né, Carla? E para a Cláudia também, que já trouxeram aqui algumas questões. Então, é com vocês, meninas. Estava perguntando de microempresa, né? A minha é microempresa. Assim que saiu a microempresa, eu migrei para ela, o formato permitia. E eu tenho 10 colaboradores. Agora está cada um no estado, todo mundo com a família, mas a gente continua trabalhando online. A gente já faz isso desde 2013, né? Então, foi super tranquilo, assim. Ter A tido Silvia, familiaridade com a exportação. tecnologia, né? Foi Total. ótimo. Sofrendo um pouco menos com impacto, porque a gente não é que a gente está indo compulsoriamente, né? A gente teve que ir compulsoriamente para um remoto e é óbvio que a gente não teve muito tempo para se adaptar aqui, não tinha familiaridade. Aí acaba sendo um diferencial, né, Cláudia? Muito bacana. Eu uso o Desculpa, Lala, te Dropbox. interrompi. Sim? A gente usa o Dropbox para compartilhar arquivo, porque a atualização é mais rápida do que os outros meios. Então, eu tenho uma conta paga, todo mundo acessa por essa conta, o material de trabalho fica todo disponível lá, todo mundo acessa ao mesmo tempo. Eu prefiro do que trabalhar pelo Google Docs. Eu acho ele mais lento, assim, mais pesado. É uma Ele é dica. muito bom para colaborar em tempo real, né? Para colaboração em tempo real. Eu lembro Quando a a gente vai montar primeira vez alguma coisa em tempo real, a gente usa. que aí você pode ter várias pessoas no mesmo documento. Eu lembro a primeira vez que eu vi um documento assim, que foi, não lembro quando foi, 2004, 2005, por aí, na Colômbia, num encontro super de vanguarda de redes, e era uma coisa chamada Etherpad, que era assim, o bisavô do Drive. Vocês notam que coisa interessante? Nós não somos muitos, somos 30 e pouco aqui. Mas olha a diversidade. O Felipe é de tecnologia, está dando uma informação interessante. Queria saber mais disso, Felipe. Que o Marketplace tem vendido mais que a criação de site, sim? Interessante isso. A Elaine é logística. A Maria Hermínia, sustentabilidade e inovação. A Silvia está lidando com exportações. A Carla, uma questão complicadíssima, odontologia. Como é que vai fazer para ter que atender pessoas a cada 2 horas? A minha dentista atendia a cada meia hora, porque ela é super boa dentista e super demandada. Sim, o Felipe, as pessoas têm dificuldade de pagar, aí a gente precisa ver também, para isso que também é legal o 4D. E a Hermínia está na Secretaria de Saúde de Goiás, que legal. A Cláudia, consultoria. Karina, Silvia, comércio exterior, muito bacana. Karina perguntando, microempreendedores que aplicaram a fluxonomia? Claro que sim, Karina, a maioria, né? A gente tem muito mais exemplos, nós não temos muitos alunos, somos um grupo power de umas 400 pessoas, porque é um processo de transformação muito grande, muito profundo, é uma coisa meio assim, obra de arte. E as pessoas acabam virando muito, a maioria é microempresa ou é gestor, alguém que tem sua microempresa ou é gestor dentro de organizações. E também tem casos de pessoas como o Nuno, amigo aqui do Felipe, que era um talento, como um criador e um ativista social, e ele criou um negócio fortalecido por uma outra fluxonomia, a Sandra, a Mara, a partir desse talento, que inventou uma profissão, facilitação poética.
Então, sim, somos muito pequenos Na verdade, Lala, desculpa, até abri meu microfone, porque a pergunta era da Carol. Aí eu falei que a pergunta era muito boa, Carol. A pergunta era da Carol. Eu vou aproveitar que eu... Tem muitas empresas e iniciativas que nasceram dentro da fluxonomia. Por exemplo, a Simone é uma figuraça, né? Simone é da indústria, depois do varejo, mas ela mesmo, de alma, é empreendedora social, combinando educação, sustentabilidade e esporte. Que aí chegou a ter um projeto com 3.500 crianças. Com mais gente da fluxonomia, ela criou uma coisa maravilhosa, que é um jogo, tipo um escape room, sabe? Só que de sustentabilidade. Maravilhoso. Aí o que acontece? A mesma coisa que acontece com todas as ideias. Fica a semente de ideia incrível aqui, a vacina, e o lance é ver cadê a pessoa para empreender a difusão disso. Por isso que se baixasse aqui o gênio da lâmpada, a nave espacial, alguma coisa, dissesse lá, é um desejo. Esse desejo seria poder fomentar todas essas ideias, fazer uma aceleradora ao revés, porque na aceleradora os criativos são meio obrigados a falar em linguagem de negócio. E o que eu acho é que precisa uma aproximadora, que é juntar os que sabem de negócio com os que sabem de solução. E aí as coisas ficam lindas. Vamos ver. Pois é, a Karina está falando que ela é microempreendedora, atua em rede. Não, e aí é total isso, né? A dificuldade, gente, né, Karina, de não confundir rede com o caso da mãe Joana e a rede com uma rede de proteção, vale tudo. Eu não preciso me fortalecer, não preciso nada, me jogo na rede e a rede me segura. E tem outra coisa também que é colaborativo com vale tudo, com você me dá e eu não te dou. E isso é terrível, isso mata todos os processos, é o contrário. Muito bom, gente, aproveita da Tise aqui, faz perguntas para ela sobre o futuro do trabalho. Já conhecemos um pouquinho das questões de vocês. Lembrando que, por que nós estamos perguntando das dores? Porque ouvindo a Carol, ouvindo a Elaine, ouvindo outros, a gente viu que precisava disso que a gente está desenhando para vocês, que é um pool para poder atender várias pequenas empresas. Então, nós estamos querendo saber qual outras. Eu ia fazer uma consideração sobre o comentário do Felipe, sobre os marketplaces, né? Que o sistema tem vendido mais e o de criação de sites cai um pouco. E para mim, o que eu ia comentar, e nem tanto olhando, né, pelo olhar do futuro do trabalho, mas um olhar fluxonômico sobre isso, é que a gente sempre fala que a convergência gera potência. Então, mais interessante é eu estar em iniciativas que promovam a convergência de fazeres, de saberes, e irmos juntos, né, fortalecermos juntos em alguma espécie de rede, que no caso aqui eu estou lendo como marketplace, ou cada um cria o seu site, coloca ele ali para rodar, e aí você tem uma série de pessoas, entre aspas, concorrendo no mercado, cada um com seu lindo site e ninguém te encontra. Aonde é que faz mais sentido a gente estar? Não que não seja importante ter seu próprio site, você fortalecer a sua identidade, quem você é, mas que me parece muito claro que são agregadores como esse, assim como a gente tem plataformas que hoje, fazendo uma ligação com esse momento, né, com as mudanças que a gente está vendo no trabalho, plataformas que concentram demandas e concentram profissionais que podem responder essas demandas. Será que não é mais interessante eu estar nesses lugares? Porque, de alguma forma, as pessoas sabem que entrando ali elas conseguem me encontrar? Ou eu simplesmente ter um site e não ter toda a parte de operacionalizar, a parte de SEO, de buscas, enfim, das palavras-chave. Será que eu sei fazer isso da melhor forma? Então, eu me associo com outras organizações que podem me impulsionar, onde eu posso convergir. Então, eu acho que esse olhar explica ele. Esse é o ponto, né, Dati? Eu achei super interessante essa observação do Felipe e quero depois que você conte um pouco da tua experiência, Aline, porque a Aline é uma designer de negócio que trabalha com desenvolvimento de negócio de impacto. Queria te ouvir, porque eu acho que esse é o ponto-chave.
E esse também de marketplace ou site, porque repara o que aconteceu com as redes sociais. A rede social é um lugar onde você está num todo, mas você tem sua identidade, certo? Tem lá seu perfil e tal, mas você é achado dentro de um todo. Aí o que aconteceu? A rede social se tornou um mecanismo de venda, só que quem ganha com isso não é você. Você entra lá para conhecer pessoas, mas você entra muito para fazer negócio. Só que depois o Insta, o Face, o sei lá o que, ganha 1,5 milhão em cima de transformar amigos em negócio. E marketplace é interessante, porque quem entra no marketplace é porque quer fazer negócio. Então, acho que o caminho é uma coisa... A Simone estava mostrando um marketplace do irmão dela, que trabalha com marketing digital, que tem várias marcas que, em hipótese, são concorrentes, mas cada uma está lá com a sua identidade. Então, você consegue ter um guarda-chuva aonde todo mundo está. E, olha, lembro que se inscreve para receber nossos conteúdos. Tem aqui o Linktree, é onde você consegue achar tudo. Tem a Jornada do Hércules, tem o cadastramento para poder receber nossa newsletter e saber, por exemplo, desse produto que a gente está desenhando para atrair. O Felipe tem um marketplace exclusivo para produtos sustentáveis e ia gostar de ver. Felipe disse que faz 1 ano e meio que ele está tentando falar comigo. Você me desculpa, Felipe, é um dos meus maiores sofrimentos. É que não tenho como falar com todo mundo. E eu sofro terrivelmente com isso. Então, porque imagina quanta gente legal tem, com quanto projeto legal, é um sofrimento mesmo. E que bom que agora nós estamos juntos aqui e você vai poder contar. E então, cadê a Aline? Conta um pouquinho como é desenvolver negócios de impacto e como está sendo essa ponte entre os solucionadores, esses que criam as coisas que impactam positivamente no mundo, e o mundo do negócio, da gestão, etc. Esse eu acho que é um ponto crucial agora. E se você puder contar para nós, vai ser muito bom. Boa noite. Prazer falar com vocês. Obrigada por me chamar. Eu sou apaixonada por isso. Desde que eu comecei a trabalhar com negócios de impacto, eu não consigo mais fazer outra coisa, porque realmente faz muita diferença na vida da gente quando a gente vê os resultados, né? O fato é que a maioria, obviamente, são ainda pequenos empreendedores. Eu trabalho muito mais voltada para os pequenos, ou desenvolvo algum projeto de vocação social, vamos dizer assim, de algumas empresas de maior porte, quando querem direcionar algumas das suas ações, né, nessa linha, e também com algumas ONGs, no sentido de fortalecer as ONGs como parceiros de quem doa, entre aspas, muito mais do que alguém que, eu costumo dizer, bate na porta pedindo, às vezes, esmola, né, muitas vezes para sobreviver. Então, a gente trabalha muito com essa ferramenta de desenvolver estratégias com ONGs para que eles sejam, de fato, muito fortes. Que é quem tem mais acesso, quem entende melhor as dores. Essas dores desses 4 pontos que a gente sempre fala, né? Os pequenos negócios, eles têm uma facilidade de negócios de impacto, uma facilidade de entender essas dores. E normalmente, eles trazem essas dores a partir de coisas que aconteceram com eles mesmos. E aí as soluções, a criatividade, ela aflora muito rapidamente, porque o problema está com eles, né? Então não desenvolve um produto para alguém consumir, simplesmente para alguém comprar e eles ganharem dinheiro, não. É de fato o desenvolvimento de um modelo que solucione, que melhore a vida das pessoas, né, de alguma maneira, e obviamente a dele também. E é muito mais fácil de manter esses negócios vivos por conta da paixão, por fato de ser apaixonado pelas, né, do que em outro modelo. Então eu tenho visto uma crescente muito grande, graças a Deus, felizmente, e trazer as novas economias e toda essa conversa que eu acompanho já há algum tempo, para eles é muito relevante, porque a gente tem trabalhado muito uma coisa que eu tenho chamado de empreendedorismo mais humanizado, apesar da necessidade de saber utilizar as tecnologias, né?
E uma coisa que me chama muita atenção é que a questão dos valores, né, que a gente sempre fala muito, há um esforço muito grande, a gente trabalha isso, em ajudar eles a transformar o valor em valores práticos, né, em que mostre de fato os valores aplicados na prática, no dia a dia, e que não seja mais só aquele quadrinho bonito que a gente via pendurado na porta, na parede da empresa para ficar bonito, né? Então há um impacto muito grande quando a gente consegue conectar e fazer a diferença na vida, quando eles conseguem se conectar com o problema e se posicionar como um solucionador desse problema e mudar uma realidade de um contexto, de um bairro, de uma vida, de uma família, muito rapidamente, sabe? De fato, uma ferramenta poderosíssima, modelo. Isso que você está falando da questão do impacto, porque você sabe que eu acho até engraçado ouvir alguém falar empreendedorismo de impacto, porque algo que não é de impacto, que razão tem de existir, né? Assim, se não está mudando o mundo, existe para quê? E isso tem a ver com a pergunta que foi feita aqui também, que é sobre questão de consumo e futuro do trabalho. Porque realmente essa é uma questão, né? Então, Dati, o futuro do trabalho, como está aí a relação consumir e cuidar? Qual é a chave que tem aí? Primeira coisa, eu sempre falo que o futuro do trabalho, ele parte de uma mudança da nossa relação com o consumo. Porque hoje a gente, graças às novas economias, também tem uma relação diferente com o nosso consumo. O fato da gente poder usufruir de coisas que a gente não podia, graças ao compartilhamento, principalmente, a gente poder ter acesso e não simplesmente ter a posse daquilo para poder usufruir, faz com que a gente reveja, inclusive, quanto que a gente precisa financeiramente acumular para usufruir daquilo que a gente almeja. A partir do momento que a gente vê que a gente não precisa construir uma carreira específica que vai me dar um dinheiro, porque só quando eu atinjo um cargo e ganho um determinado salário eu tenho acesso a algum conforto, porque a gente com certeza vive tempos muito melhores do que os nossos avós, que eram privados de muitas das facilidades que a gente vive hoje. A gente começa a rever, então, será que eu preciso adquirir, acumular o que eu precisava antes? E se eu não preciso, se a minha relação com o dinheiro pode ser diferente, será que eu posso escolher trabalho de uma nova maneira? Ou será que eu preciso escolher trabalho como eu precisava antes, que era um trabalho que me permitia ter uma renda e acumular essa renda? Então, a relação com o consumo ela é totalmente vinculada ao futuro do trabalho. Essa é uma mudança que faz com que a gente consiga ver novas possibilidades, entre muitas outras, mas principalmente dessa daí. Consumir é limitado, não dá para você usar 5 calças ao mesmo tempo, muito menos o impacto no planeta das 5 calças produzidas. Mas o cuidar não. O cuidar é muito mais abundante, por isso que a gente está vendo essa transição para o cuidar. Ô Felipe, depois você podia abrir, mostrar aí a carambola. E olha, a Joelma pediu o nome e o contato. Se vocês quiserem também, coloca seu nome e seu contato aqui, o telefone, que já é uma maneira da gente estar em contato. Quem está chegando hoje. A Simone está pedindo, coloca o link dos sites. O Felipe colocou, super legal, carambola.clube. Tem muitas dessas coisas que estão surgindo que são muito importantes, né? Que são lugares de troca. E o Felipe, você disse que você fez até um produto, criou uma coisa aí usando vídeos que você garimpou. Conta aí, é uma coisa que eu sempre pensei que precisava, que é criar uma jornada a partir de conteúdos que já tem. Então, é um prazer falar com você e boa noite para todo mundo. Que eu sou muito fã seu. É muito massa poder falar assim. E então, a gente desenvolveu, né? A gente tem uma equipe, né? O Carambola, que é o Quero.club, que ele é um marketplace de produtos sustentáveis. A gente está em processo de lançamento, mas ele já está dando resultado, assim. Os softwares demoram em torno de 2 anos para ficar pronto. E da empresa, estrutura o site da empresa, e ela é uma loja online e comercializa. E a gente está montando agora a rede de distribuição mesmo.
mesmo. A gente está buscando os investidores, etc., para fazer a rede de distribuição para poder levar orgânico para todos os lados e produtos que a gente está hoje com menos produtos orgânicos, com mais produtos por conta da logística, que é mais complicada, mas nós estamos fazendo todo o trabalho para isso. Vou compartilhar a tela, enquanto isso a gente vai te ouvindo aqui, ó. Pode falar. É bem bacana, é simples, prático de mexer. Aí tem algumas empresas que já estão aí trabalhando com a gente, algumas empresas já são mais famosas, Pachamama, Vidaveg, Faceit, né? Mas a ideia nossa, desde o início, foi a gente realmente conectar com o nosso propósito e realmente não trabalhar mais com uma coisa que não tivesse essa conexão com algo que fazia sentido para a gente. Então, antes eu tenho uma empresa que cria só sites sem uma colocação, né? Então, ela é voltada para um criador de site mesmo, uma ferramenta de criação de sites. E ela caiu um pouco agora com o corona, ela diminuiu o resultado, enquanto o Carambola começou a ter mais procura das empresas para colocar o produto no ar, para colocar o produto à venda. Então, o nosso trabalho tem sido facilitado com isso, que são empresas que trabalham com orgânicos, que não tinham sites e vendiam de porta em porta, e agora, nessa situação, eles estão vendo a necessidade de vender online, né? Então, aí a gente tem essa questão de ser exclusivo, a gente tem uma equipe de curadoria que filtra as empresas para ver qual o tipo de empresa. Então, a gente vê empresas que têm o selo B, empresas que estão atendendo as ODS da ONU, empresas que têm realmente um fundo, às vezes até social, às vezes voltado realmente para pequenos negócios, empresas de pequeno produtor, que não tem a ver que não usam, por exemplo, sei lá, couro, algumas coisas assim, salvo algumas exceções. Então, a gente tem todo um critério para isso e a gente está fazendo essas classificações, tentando migrar as embalagens. Então, é um processo que a gente está fazendo a conexão entre empresas que têm embalagem, etc. O projeto muito legal. é bacana. E a gente está é um desafio, né? Lançar um produto novo, mas ele está com uma estrutura muito boa, então realmente tem sido muito aceito. Tanto é que as maiores empresas aí da área estão muito lindo entrando mesmo. Tem um outro mineiro aí, muito bacana, que é fluxonomista, que é da Permuto, o Gabriel, que aí é um marketplace de trocas, que também tem mais possibilidades de ferramenta. E eu estou vendo muita gente diferente, ou eu que, vocês lembram que a minha memória não é aquela coisa, não. Andressa, Renata Lopes, Silvana Zanotto, Lívia Carolina, Rayara, vocês não querem se apresentar um pouco aí pelo chat? É muito bacana a gente conhecer. Vocês veem que aqui eu acho que já vai dar um match entre a Joelma e a Aline, que a Joelma já pediu o telefone dela, tem dado muito match aqui nesses nossos encontros, mesmo num universo não tão grande de pessoas, ou talvez justamente porque é um universo assim íntimo, que a gente conversa e vai se entendendo, e atraído por pessoas que têm uma visão parecida, né? Lívia, você abriu a câmera, quer falar? Oi, Lala. Oi, pessoal. Boa noite. Às vezes eu deixo a câmera fechada porque eu vou fazendo outras coisas aí pela casa. Hoje foram muitos Zooms, muita live. Estou adorando esse conteúdo que você está colocando, Lala. A gente já compartilhou numa rede de mulheres que temos aqui em Piracaia. E eu estou tentando pegar alguma coisa, porque a gente trabalha... Eu tenho um coletivo que trabalha com educação viva e consciente aqui em Piracaia, chama Sementeira. E a gente tem um modelo de gestão que eu gosto bastante, que é a sociocracia. E agora a gente está pensando quais são os caminhos que a gente pode abrir. A gente está muito na fase ainda criativa, sentindo tudo. E pensando como é que se dá a educação daqui para frente, né? Sim. É um desafio.
Obrigada. E ver que sementeiro, muitas sementes aí para florescer. Por isso que a gente precisa, para que o solo seja fértil. Estou aqui escrevendo para a Aline, ela está em Floripa. Floripa é muito interessante, né? Como um polo. E Renata, responsabilidade social, Coca-Cola, olha só. Muito bacana, hein, Renata? Que bacana de experiência de sair da Coca-Cola e para uma Secretaria de Direitos Humanos. É muito importante todo mundo que tem vivência institucional, sabe? E vivência no jogão. Porque a gente precisa fazer as pontes entre quem entende do jogão, entende de instituição e quem está lá nas beiradas fazendo experimentos que dentro do jogão fica mais difícil, mas que precisam ser levados. O mundo precisa polinizar o... Bom, aproveitando aqui que eu estou mandando mensagens no chat, Paulo comentou aqui sobre o consumo, o trabalho, né? Deixei o meu contato aqui à disposição, até para quem mais estiver a fim de falar sobre esse tema. A gente pode marcar depois uma outra roda de conversa fluxonômica sobre o futuro do trabalho, não sei, então deixa aqui o convite. E fazer o convite também, como amanhã a gente começa um novo grupo de estudos, se vocês tiverem disponibilidade de estar com a gente, então amanhã 2h30, das 2h30 às 3h30, estarei eu e Daisy também, da Solutions for the Future, e a gente vai trazer os conceitos do livro e vai relacioná-los de forma livre. A gente vai trazer só uma palhinha do que é o livro, né? Não é uma formação, para isso nós temos as várias formações fluxonômicas para poderem se aprofundar, mas é o tipo de conversa que a gente pode continuar lá, fazendo paralelo com o que a gente for vendo a cada capítulo do livro. Então, de repente, Paulo, se puder estar com a gente também, é mais uma oportunidade de trocar sobre esse assunto. Eu deixo o convite para vocês. E eu não entendi, a Lala caiu, foi isso? Está Lala? Eu caí, eu fico aqui com 3 computadores. Ah, você apareceu aqui embaixo para mim. Aí agora caiu um, eu vim para o outro, porque aqui tem 2 redes de 300 megas e tal. Então, é uma maneira muito bacana esses grupos de estudo, de conhecer. Lembro que a gente tem a jornada do herói do século XXI, que está sendo super necessária, e que, por favor, se junta aqui, porque a gente tem soluções que são necessárias e nesse momento. E a Juliana já está explicando aqui que não precisa, que é só entrar no link. Convidem pessoas. A fluxonomia, ela foi criada para, enfim, para um momento como esse. A gente não sabia o que ia causar, mas sabia que ele poderia acontecer. Então, uma coisa mais seria, se a gente tivesse alguma maneira de fazer espalhar, isso seria super importante. Então, gente, muito obrigada. Mais um bom dia de encontros. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Se não, agradeço. Obrigada. Muito legal a conversa, Dati. De novo, mais uma vez, muito legal você conosco, Simone, nossa super gestora, a Dina, nossa super cuidadora de comunicação digital, pioneira aqui há 10 anos com a fluxonomia. E que bom ver vocês. E a Sandra. Quem tem nova, a Sandra está aí cair. Sandra, não vi a Sandra. Está aí também. Bem aqui, olha. Todos os... E vocês que já estão quase fluxonomistas, né? Carol, Karina, Gilda aí, fidelíssimas. Muito bem. Então, não nos vemos na sexta, mas na segunda-feira vai ter uma outra surpresa com outro fluxonomista ou fluxonomisto para contar para a gente como mais um olhar e mais um ponto de vista. A gente se vê lá. E eu vou estar ainda em lives amanhã, essa manhã da Janaína, e depois não lembro o que mais, mas nas redes sociais tem lá. O que tem mais alguma outra também.
Tchau, gente. Boa noite. E vamos que vamos. Rumo ao futuro. O futuro é agora. Boa noite.